Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos também à casa pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais esta noite da Semana Nacional da Vida, que é promovida pela Pastoral Familiar da nossa Diocese. Cada noite, a formação está sendo uma curatoria, a cada noite, uma temática relativa à vida, sobretudo nas situações de mais vulnerabilidade, de mais fragilidade. E essa noite um tema também muito importante, porque falar mais muito importante, que é o tema do suicídio. Que a gente possa aproveitar essa noite, que a gente possa ficar atentos ao perceber que alguém perto de nós está precisando do nosso cuidado, da nossa atenção. A igreja anunciou o Evangelho da Vida a todos, de maneira muito particular, mas fique atento àquelas situações em que a vida pode maior risco. Eu poderia iniciar com oração, invocando a tela que gerou o seu ventre, o autor da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. São Francisco, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de dar as boas-vindas também ao Padre Vinícius, que vem da Diocese de São Miguel Paulista, e que é especialista nesse tema tão delicado e também Obrigado, Patrícia. Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite você que nos acompanha pelo YouTube. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. E agradecer o convite da Pastoral Familiar aqui da Diocese de Amparo, para a gente poder falar sobre este tema difícil, meio pesado, né? Só para terminar de me apresentar, eu sou o Padre Lício Vale, eu sou padre diocesano da Diocese de São Miguel Paulista, São Paulo, sou especialista em suicidologia, em a ciência que estuda o fenômeno do suicídio. Sou especialista em prevenção e pós-venção ao suicídio pela Universidade Federal de Santa Catarina. E também sou professor. Esse ano faço 40 anos de sacerdócio, 40 de padre, e decidi me especializar nessa área porque este assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou. Eu sou filho único. Eu tinha 13 anos, meu pai 43. Ele sai de casa para ir trabalhar, dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia para ir trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão. Então, este assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. Então, aqui não vai estar só o padre, não vai estar só o acadêmico, o especialista, mas vai também estar um filho que perdeu seu pai para o fenômeno do suicídio. Então, bora começar, porque a palestra vai ser curta, só 3 horas e 45 minutos, que é para não entendi a risadinha irônica. É brincadeira, viu, gente? Tem que falar sobre suicídio, tem que brincar para o povo não dormir. Enfim, vamos começar. Já me apresentei. Eu sou magrinho, mas estou com milão. Eu peço desculpas pelo erro de datilografia. A palavra etimologia tem um i aqui. E eu comi o i. Peço desculpas pelo erro. Eu quero começar pela etimologia da palavra suicídio.
A palavra suicídio é a junção de duas palavras do latim. Sui, si mesmo, cedere, que é o verbo matar no latim. Este autor, o Thomas Brown, em 1642, ele vai escrever esse livro chamado A Religião dos Médicos. E nesse livro, o Brown vai dar a definição mais simples do que seja suicídio. Para o Brown, o suicídio é o ato de matar a si mesmo. A Organização Mundial de Saúde tem uma outra definição. A Organização Mundial de Saúde define o suicídio como o ato deliberado tomado pelo indivíduo de forma consciente, cuja intenção seja a própria morte, usando para isso um meio que a pessoa acredita que vai matá-la. Vamos dar uma olhadinha nos números, só para a gente ter noção do que nós estamos falando. 800 mil pessoas se matam no mundo por ano. Esses dados de 2014, eu atualizo. Em 2014, 800 mil pessoas. Hoje, 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. Quando eu elaborei esse slide, eu elaborei usando como fonte o relatório da OMS de 2014. A cada 5 anos, a OMS solta um relatório sobre suicídio. Então, os números que eu vou dar já é do relatório de 2019. Então, eu vou atualizar os números. 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. 44 pessoas se matam por dia no Brasil. Em 2014, o suicídio era a terceira causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. Hoje é a segunda causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. Só perde para a violência urbana. E o que leva, a pergunta que a gente faz é o que leva um adolescente no início da vida a pensar em se matar? A Organização Mundial de Saúde tem observado diagnósticos dos transtornos de depressão em faixas etárias cada vez menores. O transtorno de depressão é um dos fatores de risco para suicídio de crianças e adolescentes. Atenção, eu não estou dizendo que toda pessoa que tenha depressão termine se matando. Estou dizendo que a depressão é um dos fatores de risco para suicídio. Nos adolescentes, outras situações, outros riscos, situações que envolvem violência física, abuso sexual em casa, violência doméstica, homofobia. O adolescente se descobre gay, aí ele não se aceita, a família não o aceita. Faço um parênteses, a população LGBTQIAP+, é uma das populações em risco de suicídio, exatamente por conta do preconceito e da perseguição social. Sentimentos de não pertencimento, é uma fase muito difícil, é uma fase de transição à adolescência, né? A gente não é mais aquela criancinha que obedecia cegamente o papai e a mamãe, a gente está deixando o mundo da infância e entrando no mundo dos adultos. Então é uma fase de conflito. Aqui também há alguns fatores familiares. Eu estava falando com o padre Sidney, né? Os adolescentes e as crianças hoje reclamam muito da ausência da figura, da presença de pai e de mãe. Os pais são digitalmente distraídos. Quando estão em casa, estão... fala. Mãe, tá. As crianças e os adolescentes hoje são filhos de pais digitalmente distraídos. As crianças são o tempo inteiro hiperestimuladas, o tempo inteiro a criançada com tablet, com celular, no carro já tem a tela. A criança ela é hiperestimulada, ela não se frustra nunca. Por quê? Porque os pais de hoje, muitas vezes, por não saber, não quero ser um mau pai.
Ah, não quero ser uma mãe má, não quero que o meu filho fique chateado comigo. Isso é narcisismo dos pais. Isso é narcisismo dos pais. Os pais e as famílias estão perdendo a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem, a ouvirem não, a terem limites. E aí, briga com o namoradinho, briga com o crush, né? E pensa em se matar. O senhor está... o senhor mesmo, né? Que está aí cortando. É o senhor mesmo que está cortando. Isso. O senhor tem cabelo branco que nem eu. Crush que eu estou falando não é aquele refrigerante laranja que eu e o senhor, quando éramos jovenzinhos, tomávamos, né? Então, eu falei que eu vou brincar, porque, né? Então, aí briga com o crush, quer dizer, briga com o namoradinho e pensa em se matar porque não está educado nem treinado a se frustrar. Nas crianças e nos adolescentes também, bullying feito nas escolas e nas redes sociais, o chamado cyberbullying. Vem acontecendo, vem ocorrendo a faixa etária no Brasil, onde os números mais crescem, é nessa faixa, dos 15 aos 35 anos. E um suicida impacta, em média, 5 a 6 pessoas próximas dele. Para vocês terem noção do impacto emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim, gente, foram 30 anos de terapia. 30 anos de terapia para poder elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim. Eu me senti abandonado por ele. Eu tinha 13 anos, aquela idade em que o filho se identifica com a figura do pai, o pai é o herói, né? Então, para mim, demorou 30 anos para poder elaborar. Depois, lá na frente, eu conto um pouco essa história. Mas um suicida impacta, em média, 5 a 6 pessoas próximas dele. Eu trouxe para a nossa palestra esse autor. Eu tinha que trazê-lo porque ele é o pai desta ciência nova, da qual eu sou especialista e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou especialista pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Dr. Edwin Shneidman. Ele é o pai da suicidologia. O Dr. Edwin Shneidman é um psicólogo americano e ele estudou o fenômeno do suicídio a vida inteira dele. E ele percebeu algumas coisas comuns em quase todos os suicídios. Primeiro, o Dr. Shneidman vai dizer que o objetivo comum do suicídio é procurar uma solução. A pessoa busca, na própria morte, solucionar o problema dela. 2. Guardem este segundo dado. Este segundo dado é a chave que abre a porta para a gente entender todo o fenômeno do suicídio. O Dr. Shneidman diz que o estímulo comum é a dor psicológica insuportável. Para o Shneidman, o suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor mental, a sua dor emocional, que para ele beira as raias do insuportável. E a própria ação, o próprio ato suicida, é um ato de escapar. Escapar do quê? Da dor mental ou da dor emocional. Daqui a pouquinho eu vou contar a história do suicídio do meu pai para vocês, porque eu penso que a história do suicídio do meu pai é um exemplo claríssimo deste conceito do Shneidman. O suicida não quer matar sua vida, mas matar a sua dor psicológica e emocional insuportável. O suicídio é um fenômeno complexo, não existe uma única explicação, são vários fatores que se associam, fatores psicológicos, sociais, ambientais, familiares, culturais. O suicídio é um processo que vai se instalando com o tempo na vida da pessoa. Vamos ver alguns desses fatores, começando pelos fatores psicológicos. Aqui não sou eu, aqui é a Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, a maioria das pessoas
que atenta contra a própria vida tem um transtorno mental e ou emocional diagnosticável. E a grande maioria não procura um profissional de saúde mental. Por puro preconceito. Experimenta dizer para alguém lá da sua casa, seu vizinho, seu amigo, você está mal, você não está legal, vai para terapia. Sabe a resposta que você vai ouvir? Eu não, vai você. Eu não estou louco. E a gente precisa entender de onde vem isso. O preconceito em relação à saúde mental. Vem de como a política pública de saúde mental foi implementada no Brasil. Era uma política manicomial. Os pacientes eram internados em manicômios, isolados dos normais, 30 anos de terapia, normal, né? Isolados dos normais, e psicólogo e psiquiatra que deles cuidava, virou médico de louco. E se fez essa associação equivocada. A loucura é um dos transtornos mentais, né? Mas, então, no Brasil, isso virou um dado cultural. E por isso que falar de suicídio é muito complicado. Porque a gente fala de temas tabus. Ninguém gosta de falar de morte, né? Ninguém gosta de falar de saúde mental, né? E muito menos em autoextermínio. Fatores sociodemográficos e ambientais. Desemprego é fator de risco para suicídio. Por quê? Porque quando a gente fica desempregado, a primeira coisa que vai embora é a autoestima da gente. 2, há um empobrecimento. As dívidas vêm e você não tem de onde tirar. Isso aumenta a angústia, isso aumenta a ansiedade, isso aumenta estresse. Profissões. Há algumas profissões que são de risco para suicídio. É altíssimo índice de suicídio em militares. Meu pai era militar. É altíssimo índice de suicídio em profissionais da saúde. E, pasmem, cresce assustadoramente no Brasil o suicídio de lideranças religiosas. Padres, pastores, sacerdotes de banda, enfim. Quais são as profissões que são de risco para suicídio? Profissionais que cuidam o tempo inteiro dos outros, mas não cuidam de si mesmo. Nunca saem do papel. Quem é milico em qualquer lugar. Eu posso falar que meu pai era militar em qualquer lugar. A gente que é padre em qualquer lugar. Né? Se alguém, por exemplo, se eu saísse aqui em Serra Negra para tomar uma cerveja com o padre Sidney, se a gente tivesse, o padre Sidney tivesse que nem eu assim, e passasse no boteco, né? No boteco aí qualquer da cidade, e alguém me conhecesse, não ia haver Olício tomando uma cerveja com o Sidney, que são amigos. Sabe o que o povo ia ver? Ah, lá o padre Sidney, ah lá o padre Elício, safado, pinguço, cajaceiro, né? Vale nada, esse padre não presta. Né? Vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. Enfim, então, assim, são profissionais que cuidam, ficam o tempo inteiro no papel. Tem muito poucas amizades verdadeiras, né? Nunca saem de férias. São profissionais que cuidam dos outros, mas não cuidam de si mesmos. Gênero. Não tem nada de machismo na minha fala. Isso aqui é a Organização Mundial de Saúde. As mulheres tentam mais suicídio que os homens. O número absoluto de mortes, porém, é maior em homens. Por quê? Porque os homens usam métodos mais eficazes. Não tem nada de machismo na minha fala. A mulher, às vezes, vai dar um nó na porca, aí não dá o nó direito, ou erra na dosagem. Isso é OMS, não é machismo meu, não. Mas as mulheres tentam mais do que os homens. Mas o número absoluto de mortes é maior em homens. Porque os homens usam métodos mais eficazes. Meu pai, por exemplo, se joga debaixo de um caminhão. Gênero, idade, cresce assustadoramente entre crianças e adolescentes. Estado civil, a maioria é solteiro, solteira, viúvo, viúva,
com poucos vínculos afetivos, com poucos vínculos. Fatores familiares, né? Então, briga, discussão, problemas interpessoais, briga, discussão com esposa, com filhos, rejeição na separação conjugal. Isso é muito comum em homem. O homem não aceita a separação conjugal, ele se sente rejeitado, aí ele vai lá, comete o feminicídio, mata a companheira ou a ex-companheira e depois ele se mata porque ele se sente rejeitado na separação. Luto, perdas, é muito comum em casais idosos. Casais que viveram 60 anos juntos. Um morre, o que fica diz, eu quero morrer, eu não sei viver sem ele, eu não sei viver sem ela. Né? Então, problemas com o trabalho já vimos, mudanças na sociedade. Vocês todos são muito jovens. Né? Houve no Brasil um presidente chamado Fernando Collor de Mello. Nenhum de vocês era nascido quando Fernando Collor de Mello foi presidente do Brasil. Vocês iam risadinha, eu vou palestrar séria isso aqui, eu sou um padre, vocês me respeitem. Ele teve uma ministra da Economia chamada Zélia Cardoso de Mello, que, passou a mão no dinheiro da poupança da população inteira. Os índices de suicídio dispararam. Então, quando houve a mesma coisa no tsunami do Japão, quando no tsunami do Japão houve gente que perdeu tudo e todos e ficava com culpa de ter sobrevivido. Então, quando há mudanças bruscas na sociedade, políticas econômicas, desastres naturais, os índices de suicídio tendem a aumentar. O álcool e as drogas potencializam os outros fatores. Isso aqui é o MS. O álcool diminui a crítica e aumenta a impulsividade. Né? Vou dar um exemplo. Está todo mundo aqui, sério, prestando atenção. Né? Ninguém ainda dormiu. Esqueci de dizer, gente. Se eu pegar a gente dormindo, eu vou começando a tirar a roupa. Então, para não terminar essa palestra com esse espetáculo dantesco, que seria me ver nu aqui na frente, vocês não durmam, por favor. Né? O álcool, ele diminui a crítica e aumenta a impulsividade. Vou dar um exemplo. Vou pegar o Vitor, que está aqui pertinho. Né? Ele está aqui, me olhando, assistindo. Todo mundo prestando atenção em mim. Se eu sou bebaço, posso olhar para a cara do Vitor, ver uma cara feia. Para vocês que estão vendo, o Vitor é o rapaz que está por trás aqui da câmera, tá? Ele está tornando possível essa transmissão. Posso chegar para ele e falar assim para cima. Está olhando o quê para a minha cara? Não está gostando da palestra, não? Vai aí, mano, vem. Pega eu que não está gostando, não? Percebe? O álcool diminui a crítica e aumenta a impulsividade. A Organização Mundial de Saúde diz que 5 a 10% das pessoas dependentes químicos terminam sua vida por suicídio. E muitos, no momento do ato de suicídio, estavam alcoolizados. Aqui eu paro para contar brevemente a história do suicídio do meu pai, para mostrar como o suicídio do meu pai é exemplo dos 3 conceitos que eu apresentei. Quais foram os 3 conceitos que eu apresentei? Primeiro, o suicídio é multifatorial. Ele é provocado por diversos fatores que se associam. 2, segundo conceito que eu apresentei, o suicida não quer matar sua vida, quer matar a sua dor. Terceiro, o álcool e drogas potencializam os outros fatores. Mas para contar a história do suicídio do meu pai, eu primeiro preciso contextualizá-lo para vocês. Eu tinha 13 anos de idade quando ele se mata. Eu tinha 13 anos de idade quando ele se mata. Por volta dos 17, 18 anos, eu me pego com pensamentos assim. Ele não pensou em mim, eu não valia nada para ele. Ele só pensou nele, nos problemas dele. E a minha mãe? Ele não amava a minha mãe? E me dei conta, por volta dos 18 anos de idade,
Eu estava com ódio. Se já é complicado você sentir ódio de um pai que está vivo, você imagine sentir ódio de um pai que está morto. E que não dá para reconciliar. Não dá para abraçar, beijar e dizer, ó, eu te perdoo. Não dá, a pessoa está morta. Eu entrei num processo autodestrutivo, comecei a beber muito e capotei dirigindo bêbado 4 vezes. As últimas 2 eu já era padre. E aí, um amigo muito querido falou assim, Lício, cara, você está muito mal, vai para terapia. E como eu já disse, foram 30 anos de terapia. Eu escolhi a psicanálise clássica, deitar no divã, por ser figura de pai. Uma opção minha. Muito bem, um dia meu terapeuta fala assim para mim, Lício, você conhece a história de vida do seu pai? Eu disse, olha, eu sei que meu pai é filho adotivo. Aí ele falou assim, cara, tenta levantar a história da vida dele para ver se a gente acha nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. Aí eu vou a Natal, no Rio Grande do Norte, falar com a minha avó, a mulher que tinha adotado o meu pai. E ela me conta uma parte da história da vida do meu pai que eu não sabia, não conhecia e que brevemente conto para vocês. Meu pai nasceu em 1927, numa cidade do sertão da Paraíba, chamada Catolé do Rocha, filho de uma família sertaneja muito pobre. Em 1932, houve a maior seca no Nordeste do século passado. A grande seca de 32, que inclusive está nos livros de história. E a família, não se tem notícias do meu avô biológico, a minha avó biológica e os seus 6 filhos, para fugirem da morte, perdem tudo na roça e migram para a cidade. Naquela época no Nordeste, havia a figura do caixeiro viajante. Quem é o caixeiro viajante? É um pequeno comerciante. Os mais pobres tinham o seu burro e a sua carroça, e os mais ricos um pequeno caminhãozinho, e comercializavam seus produtos. A minha avó, migrando, fugindo da morte, da fome e da sede, indo da roça para a cidade, a minha avó vê vindo em sentido contrário da cidade para o sítio, o caminhãozinho de um caixeiro viajante. Ela vai para o meio da estrada e grita, para! Para! Ele encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba, moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim, para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar desesperada e diz, moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro nenhum. Ele diz, não. A senhora não entendeu, desculpe. Dinheiro eu tenho, porque sou um homem muito rico, mas sou estéril, não posso ter filho. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabem qual foi a resposta da minha avó? Pode escolher. Ele virou e disse, eu quero aquele ali. Ela disse, ele? Lhe dou não, é o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. E aí ela pega o caçula que estava grudado na saia dela e diz, leva este, é o caçula. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que meu pai guardou da sua família de origem foi essa. Ele desesperado, plenamente consciente do que estava acontecendo, como a gente diz lá no Nordeste, entrando sentado na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto, que ia levá-lo para um lugar que ele não tinha a menor noção de onde era. Ele chorando desesperado, dando tchau para a mãe e para os irmãos, a mãe e os irmãos chorando desesperados, dando tchau para ele, e ele nunca mais os viu novamente. Esse caixeiro viajante pegou aquele caminhãozinho, virou, voltou para a cidade, Catolé do Rocha,
De lá foi para outro estado, foi para o Rio Grande do Norte, para Natal, onde ele morava. Um homem muito rico, subornou o dono do cartório, conseguiu registrar, em 1932, conseguiu registrar meu pai como seu filho legítimo, deu tudo para o meu pai. Nome, sobrenome, estudo, muito dinheiro. Mas a dor do abandono nunca mais largou a alma do meu pai. Ele começa a beber compulsivamente por volta dos 30 anos, se tornou alcoólatra, tentou afogar no álcool a dor do abandono. Isto leva a uma depressão. E ao me contar essa história, a minha avó adotiva me deu a chave para eu entender o suicídio dele. Meu pai só tinha um jeito de pôr fim àquela dor. Era se jogando debaixo de um outro caminhão, porque ele fora abandonado por sua mãe lá naquele caminhãozinho de 1932. Eu gosto de contar essa história do suicídio do meu pai, porque eu penso que ela é um exemplo claríssimo daquele conceito do Schneider. O suicida não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor. Meu pai teve dor e abandono. Ele só pôde deixar para mim e para minha mãe dor e abandono, porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu disse que o suicídio é um processo. Então, gente, por trás do suicídio tem sempre dor, dor mental, dor psicológica. O Schneiderman tem uma frase que eu gosto muito. Sem, abre aspas, se alguém quiser anotar, abre aspas. Sem dor mental não há suicídio, fecha aspas. Dr. Edwin Schneider. Sem dor mental não há suicídio, fecha aspas. Então, por trás tem sempre dor mental, dor psicológica. E aqui é um processo. Então, tem a dor, o trauma, os traumas, enfim. E a primeira fase do processo, a pessoa começa a ter o que a gente chama tecnicamente de ideação suicida. A pessoa começa a ter pensamentos recorrentes de morte. Aqui ela já está em risco de suicídio. Se essa dor não é olhada, não é tratada, não é cuidada, a pessoa evolui para a segunda etapa do processo. Ela faz um plano, ela planeja. Normalmente nessa fase ela decide possível horário, possível local, possível forma. Se a dor não é olhada, não é tratada, não é cuidada, do plano a pessoa evolui para a tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A tentativa nada mais é que a pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se ela obtém êxito, o suicídio está consumado. Então dá para entender? É um processo que vai evoluindo com o tempo na vida da pessoa. E por isso que eu digo, por isso que a gente pode falar em prevenção ao suicídio. Porque se a gente conseguir que a pessoa olhe para essa dor, que ela cuide da dor dela, a gente minimiza o risco dela se matar. Dá para entender? Dá para entender? Boa noite, tudo bem? Prazer. Sou Padre Lício Vale. Eu não sei se deu para perceber, mas já faz mais ou menos uma meia hora que é com vocês que eu estou falando. Não sei se deu para perceber. Né? Tá claro? Fica claro? Gente, vocês estão com ânimo assim de... Não, eu já sei. É que eu estou ficando velho, não lavei, deve estar com muita cera no meu ouvido. Vocês devem ter falado alto, eu também escutei. Por isso que dá para falar em prevenção. Porque se a pessoa olhar, se a gente cuidar da dor, a gente minimiza a possibilidade da pessoa se matar. Meu pai não teve tempo. Porque essa minha avó biológica parece uma mulher muito cruel, não parece? Cara, você trocar um filho por 20 quilos de comida, não tem nada de crueldade. Não tem crueldade nenhuma. Meu pai não teve tempo de elaborar. Ele era o filho caçula. Era uma situação de vida ou morte. Ele provavelmente seria o primeiro a morrer fora. Dar aquele filho caçula para aquele homem rico foi a estratégia que aquela mãe
naquela situação desesperadora, encontrou para tentar salvar a vida dele. Pegar 20 quilos de comida, alimentar a ela e aos demais irmãos do meu pai, que tinham não sei quantos dias de estrada a pé até a cidade, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação desesperadora, encontrou para tentar salvar a vida dela e de todos os seus filhos. Meu pai, porém, ficou somente com a dor do abandono. Né? Muito bem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, antes disso, às vezes a gente descaracteriza muito a dor do outro. Né? Diz, tá querendo chamar atenção. Eu costumo dizer, gente, se alguém está chamando a sua atenção, merece a sua atenção. Porque ainda que inconscientemente tem um vínculo afetivo com você. Nunca desqualifique a dor do outro. Gente, dor não se compara. Só sabe o tamanho da sua dor a pessoa que a sente. E se alguém está chamando a sua atenção, merece a sua atenção. Por trás do chamar a atenção, por trás do comportamento suicida, há um grito de dor e um pedido de socorro. O que fazer? Né? O suicídio pode ser prevenido. Eu trouxe, lá no final, fiz um pequeno comercialzinho. Eu trouxe este livro. Lá no final da palestra, depois quem quiser adquirir, R$40. Aceitamos cartão clonado, cheque sem fundo, um monte de nota de 50 falsa, não tem problema, eu assino, vocês levam. Esse livro é o meu trabalho do curso de especialização. E eu fui orientado por este cara aqui, pelo Dr. Neuri José Botega. Quem é o Dr. Neuri José Botega? O Dr. Neuri José Botega é um dos maiores suicidologistas do Brasil. Ele é nada mais, nada menos que o catedrático, o chefe da cadeira de psiquiatria da Unicamp. Então, ele fez o prefácio do livro. Então, a partir de agora, é Dr. Botega. Não sou eu que está falando, ok? Segundo o Dr. Botega, três atitudes são necessárias para a gente prevenir suicídio. Gravem o acrônimo ROC, R-O-C. Primeira, avaliar risco. A pessoa em comportamento suicida dá sinais. Basicamente, 2 tipos de sinais. Sinais de fala e mudanças comportamentais. Nós vamos ver depois. 2, segunda atitude, diz o Dr. Botega, ouvir, escutar. Ouvir com amor, com carinho, com respeito. Acolher a dor do outro. Escutar com atenção e respeito. Terceira atitude, motivar a procurar um serviço de saúde mental. Aqui em Serra Negra tem CAPS? Tem? Eu dou o dado do Ministério da Saúde. Nos municípios onde existem CAPS, se reduzem 14% os índices de suicídio. Né? Então, tem a política pública do CAPS, então, do SUS, ou um profissional, psicólogo e ou psiquiatra. Né? Vamos aprofundar quais são os sinais. Aqui estão todas as minhas fontes. Primeiro são os sinais de fala. Frases diretas. A pessoa diz frases como essa. Eu quero morrer, eu vou me matar, se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. A pessoa está dizendo diretamente para você que ela está, ao menos pensando, ela está com dor de alma. Ao menos pensando, não. Ela está com muita dor de alma. E ela pode já estar em ideação. E a frase indireta. Meu pai dizia para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas meu pai era pinguço. Meu pai era cachaceiro. Eita, falou na mardita, a boca encheu de água. Filho de peixe. Padre Sidney, deixa eu contar uma coisa para você. Na minha parte, é verdade, não estou mentindo. Padre não pode mentir para padre.
Você sabe que eu sou o único padre na minha diocese, o povo da minha paróquia não me dá calça jeans no meu aniversário, nem camiseta, nem tênis. Aniversário natalício, aniversário de ordenação sacerdotal, é verdade, meu povo me dá pinga. É verdade, eu não posso mentir, então. Eu devo ter paroquiano meu assistindo aí. Mas é verdade, eu gosto mesmo. Enfim, embora não seja alcoólatra, mas eu não gosto. Mas meu pai era alcoólatra. Quem é que dá bola para o que é alcoólatra fala? Mas meu pai falava uma frase indireta. Eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Então, frases como: eu estou pensando em fazer uma grande besteira, eu não posso aguentar mais isso. Eu estou cansado de viver, eu não aguento mais. A pessoa está dizendo indiretamente que ela está com dor de alma. Associada às falas às mudanças comportamentais. Então, mudanças de comportamento diretas. Mudanças de padrões de sono, mudanças de padrões de humor, mudanças de padrões de alimentação, né? E mudanças comportamentais indiretas. Aqui estão todas as minhas fontes. Então, do nada, a pessoa começa a se desfazer de objetos importantes dela. Do nada, ela começa a dar o iPhone dela, daqui a pouco ela dá o notebook dela para não sei quem, ela começa a se desfazer de coisas que são importantes. Do nada, faz um testamento. Do nada, começa a ter interesse por religião. Nunca se interessou, daqui a pouco vira um fanático. Então, ficar atento às mudanças comportamentais diretas e às mudanças comportamentais indiretas, além das falas. Segunda atitude. Deixa eu voltar aqui. Vamos tirar outro mito da cabeça, porque como a gente não fala nunca de suicídio, se eu perguntar sobre suicídio, eu estou induzindo a pessoa ao suicídio? Não. Perguntar com amor, com carinho, com afeto, que ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está. Ela está só pensando? Ela planejou? Ela já tentou? Então, perguntar com amor, com carinho, com afeto, não induz. Ao contrário, te ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está. Segunda atitude, vamos lá, gente, por causa do tempo. Segunda atitude, diz o Dr. Botega, ouvir. Ouvir. Para ouvir com atenção, primeiro, arrume um lugar adequado para conversar. 2, nunca converse em pé. Se eu começo a conversar em pé com alguém, o corpo fala. O corpo fala. Eu estou numa posição superior. Então, não converse em pé. Ouça. Sente-se. Primeiro que o corpo fala. Primeiro que você fica no mesmo nível que a pessoa. Segundo, não é à toa que as principais coisas que a gente faz na vida, a gente faz em torno de uma mesa sentado. Não é assim na ceia de Natal? Não é assim lá no aniversário? A exceção é o churrasco, né? Porque no churrasco tem sempre 2 idiotas. O primeiro idiota é o que fica na churrasqueira fazendo com um pano, né? Passando aqui, porque tá, né? E tem o mais idiota ainda, que é o que fica servindo, né? Porque a maioria de nós está sentado, tomando breja, né? E pedindo, cadê a picanha? Atrás da picanha, né? Enfim, a gente tem que fazer umas loucuras para vocês não dormir, né? Para ajudar a palestra falando sobre suicídio. Então, assim, sente-se e ouça. Ouça efetivamente. Ouça com cordialidade. Tenha empatia com as emoções. Como é que você chama? Marisa? Lucy? Mari? Está pensando em se matar, filha? Graças a Deus, antes você do que eu. Não dá, né? Então,
ouça com cordialidade, trate com respeito a dor do outro. Gente, eu insisto nisso, isso é tão importante, que às vezes inconscientemente a gente faz. Dor não se compara. Só sabe o tamanho da sua dor a pessoa que a sente. Tenha empatia com as emoções, né? Cuidado com o sigilo, porque você vai precisar acionar outras pessoas. Né? Então, nunca faça pacto de sigilo com a pessoa. Terceira atitude, motivar a pessoa a buscar um serviço de saúde mental. Ou um CAPS, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Exatamente esse é o conceito. Para que a pessoa possa olhar para aquela dor e poder cuidar dela. Atenção, estamos falando de prevenção. Prevenção a qualquer coisa, ao suicídio, ao câncer de mama, ao câncer de próstata, ao câncer de pele. Não significa extinção. Não é porque você toda vez que sai no sol passa protetor solar que você não possa adquirir um tumor de pele. Está claro? Então, prevenir é sempre minimizar os riscos. Né? Então, motivar para a pessoa buscar um serviço de saúde mental. Estamos acabando. Resumindo, o que fazer? Ouvir, mostrar empatia, ficar calmo. Ser afetuoso e dar apoio. Terceiro, leve a situação a sério. Não leve na brincadeira, não desqualifique. E verifique o grau de risco, diz o Dr. Botega. Tudo isso aqui é Dr. Botega. Verifique o grau de risco. Pergunte se a pessoa está pensando, se ela planejou, se ela já tentou. Claro que uma pessoa que já tentou, ela é um paciente, entre aspas, de risco, muito maior do que quem está pensando ainda. Está claro? Ok? Identifique outras formas de dar apoio emocional. Tem alguém aqui na comunidade que pode ajudar? O padre pode ser envolvido? Se é adolescente, algum outro amigo colega do adolescente, a professora na escola, tem uma professora que ele gosta muito. Buscar outras formas de dar apoio emocional para a pessoa. Remover os meios pelos quais a pessoa possa se matar. Eu tenho uma paroquiana minha, eu estou na Paróquia Sagrada Família, a paróquia onde eu sou pároco hoje, há 14 anos. E essa minha paroquiana, um dos filhos dela tentou o suicídio cortando os pulsos. Durante 2 anos, essa mulher, ele era adolescente, durante 2 anos essa mulher trancava as facas da casa. Quando ele chegava em casa, ela dava uma colher para ele comer. Perfeito. É isso. Remova os meios pelos quais a pessoa possa se matar. Tem gente que toma comprimido tarja preta em casa, esconda, tranque, né? Não deixe disponível. Tome atitudes, consiga ajuda. Né? O que nunca fazer, que nunca fazer, ignorar a situação. Eu estou vendo que a Mari está mal, a Mari vem falar comigo e eu estou fazendo charme. Nunca ignore a situação. Nunca ficar chocado, envergonhado ou em pânico. A Mari diz para você, estou mal, estou pensando em cima. Pronto, você fez isso, pronto, cortou. A pessoa não fala mais da dor dela. Né? Então, nunca tente se livrar do problema acionando outra pessoa e você achar que você está livre do problema. Mari, quer se matar? Faz Sidney, viu? Pode procurar ela. Não tem nada a ver com isso. Ora, se a Mari veio falar comigo, se a pessoa veio falar comigo, gente, eu insisto nisso, isso é importantíssimo. Ainda que inconscientemente a pessoa tenha um vínculo afetivo com você. E ela acha que você, de alguma maneira, pode ajudá-la. Você pode depois encaminhar para o Padre Sidney, mas a pessoa veio falar com você. Então, não acione um outro profissional
e você achar que você está livre do problema. Né? Eu tenho 66 anos de idade, 6,6. Há 40 sou padre e há 7 anos eu sou especialista em suicidologia. Eu nunca conheci ninguém que gostasse de pagar de trouxa. Eu nunca conheci ninguém que gostasse de ser enganado. Eu não sei se vocês conheceram. Eu nunca conheci. Então, nunca diga para a pessoa que tudo vai ficar bem sem que você haja para que isso aconteça. Nunca engane. Nunca engane ninguém. Muito menos alguém fragilizado. Alguém que está confiando em você. Nunca, em hipótese nenhuma, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma faca. Mari está falando, vamos imaginar aqui uma cena, que a Mari está falando que ela vai se matar, que ela não aguenta mais o marido dela, que a vida acabou o sentido, nada pessoal, embora pareça. Que a vida dela acabou, não sei o quê. Nunca faça isso. Vamos imaginar que isso aqui é uma faca. Aí, Mari, não é porque você está falando que vai se matar? É mulher, né? Não é mulher? Vai aí, vamos, vai. Nunca, em hipótese nenhuma, desafie a pessoa a seguir em frente. Aí sim você estará induzindo a pessoa à própria morte. Isso, de acordo com o Código Penal, é crime. Você pode ser preso e presa também. Nunca fazer o problema parecer trivial, nunca dar falsas garantias, nunca jurar segredos, já vi. Aqui estão as minhas redes sociais. Eu vou acabar com uma história. Aqui estão minhas redes sociais. Eu normalmente peço para as pessoas me seguirem no meu Instagram, @licio.vale. Já tem um ponto aí. No meu Instagram, normalmente eu sempre posto @licio.vale. No meu Instagram, eu normalmente sempre posto coisas sobre saúde mental, prevenção ao suicídio, enfim. Eu quero terminar, são 8h30, uma hora, eu quero terminar usando mais 5, 7 minutinhos. Vocês sabem que, eu brinco muito, né? Vocês sabem que o salário, não sei o salário dos padres aqui da Diocese de Amparo, mas o salário dos padres lá de São Miguel Paulista está muito ruim. Estamos ganhando muito pouco. Lá está uma derrota. Aí o IBGE soube que eu vinha para cá. E aí o IBGE me contratou, pagou 5 pau, para eu fazer uma pergunta para você. É com essa pergunta que eu quero terminar. Pergunta qual é? Quem se mata vai para o inferno? Não contava com a minha força, hein? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Levanta a mão, com coragem. Seja um. Aí, seja um. Tá. Quem acha que não? Peraí, pode ser mesmo. Essa palavra aqui, todo mundo é filiado ao PSDB, todo mundo é tucano, todo mundo em cima do muro. Que negócio é esse? Eu quero terminar fazendo uma pequena atualização da nossa doutrina. Porque durante muitos anos, a nossa igreja disse que quem se matava ia direto para o inferno, porque pecara contra o 5º mandamento. Meu pai morre por suicídio, ele se mata em 1970. Estava em vigor o Código de Direito Canônico de 1917, que proibia ritos fúnebres para suicídio. A minha família é muito católica. Eu, esse velho magrelo, para a igreja que fala com vocês, como padre. Nós não tivemos direito de celebrar missa de 7º dia do meu pai, nem missa de corpo presente, nem missa de Deus, nem missa de Deus. Porque a igreja dizia, naquela época, que as almas das pessoas que se matavam iam direto para o inferno. E isso é devastador para quem tem fé e perde uma pessoa por suicídio. Primeiro porque o luto por suicídio ele é mais complexo. Porque a gente não sabe o porquê. Meu pai se jogou debaixo daquele caminhão porque ele foi abandonado pela mãe lá
Não sei. Não sei. Essa é a minha elaboração terapêutica, na minha terapia, que eu encontrei para dar um sentido para a morte dele. O problema do luto por suicídio é isso, que a gente nunca sabe o porquê. Você imagina você perder alguém que você ama muito, vocês que são pais e mães, perder um filho, uma filha por suicídio, tendo fé, você imaginar que essa pessoa não tem possibilidade de salvação na eternidade é devastador. Quem quiser anotar, pode anotar. Quando a nossa fé dialoga com a ciência? Ora, se a psicologia, a psiquiatria, agora a suicidologia, diz que o suicídio não quer matar a sua vida, mas quer matar a sua dor, em tese, ele não tem a intenção de pecar contra o quinto mandamento. Porque para que haja pecado, há que haver intenção, entre outras coisas. Mas sem intenção, não existe pecado. Certo? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver o exemplo que eu vou dar. Como é que você chama? A Rosane. A Rosane está ali mexendo no iPhone 45 dela. Né? Eu, pobrezinho, tenho um iPhone aqui 7. Né? Aí eu estou aqui olhando para a Rosângela, e aí eu chego e falo, Rosângela, que legal! Que saudade que eu estou de você, Rosângela, que coisa... Vamos tirar os celulares aqui, vamos bater papo, vamos papapá. E eu estou de olho no iPhone 45 dela, né? E papapá, na hora de ir embora, que legal, fica com Deus, Deus te abençoe, papapá. Houve roubo? Houve roubo? Por quê? Porque eu tive a intenção de roubar, pegar o celular dela. A mesma situação. Vamos tirar aqui. Na hora de ir embora, eu pego distraidamente o celular dela. Há roubo? Não. Por quê? Porque não há a intenção. Ok? Deixa eu devolver o seu iPhone 45. Eu vou pegar o meu setzinho mesmo. Eu brinquei agora lá com a irmã que eu estava... onde eu estou hospedado, eu falei para ela, irmã, vamos trocar os celulares. Ela falou, vamos. Eu falei, pode dar o meu, o seu você me dá amanhã. Enfim. Para que haja pecado, há que haver intenção. Quem é que sabe a intenção? Quem sabe a intenção? Só Deus. Só Ele sabe. Anotem aí. Quem está anotando. Há um documento importantíssimo que marca a virada na nossa doutrina. É uma instrução, uma declaração da Congregação da Doutrina da Fé, do dia 5 de maio de 1980, chamada Iura et Bona, no latim. Claro que eu sei que todos vocês aqui da Diocese de Amparo conhecem muito bem latim, não vou traduzir para o Padre Sidney. Iura et Bona, direitos e deveres. 5 de maio de 1980, uma declaração da antiga Congregação da Doutrina da Fé sobre a eutanásia. Sabe o que é eutanásia? Então não vou perder tempo com isso. Nessa declaração, no item 1, número 3, vai dizer que o suicídio é inaceitável, que o suicídio é um pecado grave. Porém, no item 3, a última frase vai dizer o seguinte, abre aspas. Porém, como se sabe, muitas vezes intervêm condições psicológicas que podem atenuar ou mesmo suprimir por completo a responsabilidade do ato. Iura et Bona, item 1, número 3. 5 de maio de 1980. Vou fazer aqui a cronologia. Em novembro, 27 de novembro de 83, entra em vigor o Código de Direito Canônico, que revoga todas as leis canônicas do Código de 17. E agora a nossa doutrina atual. Né? Então, querem saber qual é a doutrina atual da Igreja
Católica sobre o Suicídio, Catecismo da Igreja Católica, números 2280 ao 2283. E o mais importante é o 2283. Eu vou citar ele de cor. Abre aspas. Não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Ou seja, nós não podemos perder a esperança de salvação das almas das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja reza pelas almas das pessoas que se mataram. Fecha aspas. Bom, Catecismo da Igreja Católica, número 2283. Então, hoje a nossa igreja reza. E eu quero terminar. Agora eu quero terminar. Vamos fazer uma brincadeirinha? Gente, não. Com a vontade que vocês estão de brincar, eu imagino a hora, quando falam para vocês, gente, vamos dormir, o que vocês não fazem? Se esse ânimo todo para brincar, vocês estão assim... Que eu sou 6.6, mas eu não me troco por um 2.6, não. Até porque não vou achar nenhum 2.6 que queira trocar comigo. Qual é a brincadeira? Já ouviram falar de São João Maria Vianney? Já, conhece, né? Nosso padroeiro dos pais. São João Maria Vianney, século XIX, anos 1800. E São João Maria Vianney vai fazer duas coisas impensáveis que um padre católico fazer no século XIX. Qual que é a brincadeira? Vamos pensar uma coisa inimaginável que um padre católico fazer? Antes que vocês pequem, antes de conduzir vocês ao pecado, vocês pensarem besteira, o padroeiro daqui da Diocese de Amparo, qual é? Nossa Senhora do Amparo. Que dia que é o dia dela? 8 de setembro? Muito bem. Catedral de Amparo lotada, dia 8 de setembro. Dom Luís, né? O bispo, é isso? Dom Luís, com os arreios todos, Mitra, Báculo, né? Toda solene, turíbulo, o clero, né? O clero todo. Aí convidam o Padre Lício para participar. Aí o Padre Lício entra na procissão de sunga e estola. Impensável. Impensável, certo? São João Maria Vianney vai fazer uma coisa... não, impensável. Além de, mas impensável. São João Maria Vianney vai fazer duas coisas piores do que isso. Direção. Qual é a primeira coisa impensável que ele vai fazer? Ele está em Ars, no confessionário, ele passava 14 horas no confessionário. Aquela fila imensa, gente da França inteira, entra pela igrejinha de Ars, uma paroquiana dele, aos berros. Socorro, padre! Socorro, padre! Meu marido se matou! Meu marido pulou da ponte no rio! Socorro, padre! Socorro, padre! O cura da Ars sai do confessionário e vai fazer a primeira coisa impensável por um padre católico fazer no século XIX. Ele abraça. Hoje, para nós, isso é bobagem, besteira. A gente abraça homem, beija. Ele não. No século XIX, um padre católico abraçar uma mulher casada era algo impensável. E São João Maria Vianney, e que termina, vai fazer a segunda coisa mais impensável. A doutrina católica, no século XIX, dizia que a alma do esposo dessa senhora estava onde? Não ouvi. O cura d'Ars abre para ela. Olha, abraça ela e diz a seguinte frase, abre aspas, século XIX. Calma, filha, entre a ponte e o rio há a misericórdia de Deus. Fecha. Obrigado por vocês terem me escutado. Até. Para vocês que estão nos acompanhando, isso é sinal que o Pix chegou. Eu mandei 50 mil reais na conta de cada um, para eles aplaudirem assim, bonito, que é para vocês acharem que a palestra foi boa. Então chegou o Pix.
Dúvidas, perguntas, comentários? Faz favor, vem aqui. Faz favor, porque como está sendo transmitido, o pessoal vê você, a gente saber seu nome. Eu detesto falar com quem eu não conheço. Faz favor. Fala seu nome, por favor. Elizabeth. Elizabeth. A minha dúvida é o seguinte: há medicações que dão um incentivo ao suicídio, não dão uma reação adversa que dá reação ao suicídio, incentivo ao suicídio na mente da pessoa? Normalmente, não. Não. Normalmente, não. Há medicações, algo que muitas vezes acontece, é que o paciente, ele aumenta, ele tem predisposição, ou ele aumenta a dosagem, ou ele mistura com álcool, e aí isso potencializa. Por isso que eu fiz questão de dizer que o álcool potencializa. Obrigado. Quem mais? Não, gente, todo mundo de uma vez assim não, senão o velhinho não aguenta. 6.6, um de cada vez, por favor. Todo mundo de uma vez assim não. Falem agora ou calem-se para sempre. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Gente, então, ó, sigam, quem quiser falar comigo e tal, né, estão aí as minhas redes, sigam a gente lá pelo Instagram. Eu trouxe o livro que eu falei, ele custa R$40, e quem levar o livro hoje leva também com um autógrafo. E por fim, para terminar, para devolver a palavra ao pessoal da Pastoral Familiar, quero agradecer ao Padre Sidney o carinho, a acolhida, nos ceder esse espaço, obrigado. E dizer, gente, ninguém precisa sofrer sozinho. Busque ajuda. Suicídio não é sinal de fraqueza. Suicídio não é ato de coragem. Suicídio não é ato de covardia. Suicídio não é falta de Deus no coração. Suicídio é o último ato desesperado de alguém que não sabe mais como lidar com a sua dor. Não tenham medo nem vergonha de cuidar das suas dores de alma, como quando você tem uma dor de cabeça forte e pede para alguém, você não tem uma analgésica, aí arruma um analgesinho aí para mim. Ninguém precisa sofrer sozinho. Busquem ajuda. E ajudem os outros sempre que os outros precisarem. Porque eu quero terminar com essa frase. Por mais difícil que seja, pelos inúmeros problemas, a vida, nós estamos na semana da vida, da pastoral familiar, a vida é o maior dom que Deus nos deu. E ela é um aprendizado que sempre vale a pena viver. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Velhinho gosta. Claro. Agradecer a sua entrevista. Deixar uma lembrança, não é uma cachaça. Roberto, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado, viu, Roberto, por você ter tentado me defender. Obrigado.